Bom, o problema, antes de passar o problema para vocês, vamos tentar entender de novo aquela definição de épsilons e deltas, né, tá? Mas veja, tá? Ó, esse é um conceito extremamente matemático, tá? A gente vai fazer uma coisa um pouco mais simples assim, não? Porque aqui a gente está dizendo que quando eu tendo para um número, por exemplo, para o 2 que está nessa animação, ou existem infinitos números muito pertinho deles, né? Chama ponto de acumulação isso. Né? E aí, né, esse professor, o Andrew, né, ele fez essa animação que eu achei muito bacana aqui, né? O problema dele é o seguinte, ó. Se o epsilon for 1, o que seria o epsilon, né? É a distância desse ponto para o 8, né? Aí qual deve ser o valor do delta? Que é o que a gente vai resolver na próxima atividade, né? Aí o delta tem que ser 0,34, tá? Porque eu ajustei isso daqui, né? Ó, quando eu faço isso, pro delta igual a 0,98, aí a distância desse ponto pro 8 não é 1, é mais que 1. Tá? Porque nessa figura está mostrando o seguinte, ó, que quando x é 2, o f de x dá 8. Então, quando x está perto do 2, depois do 2 ou antes do 2, o f de x está perto do 8. Então, aqui, essa definição de limite que está dizendo aqui, ó, se a gente trocar todos os termos que estão nesse gráfico, seria assim, né? O limite para x tendendo a 2, aí quando eu falo tendendo a 2, é tanto pela direita quanto pela esquerda, né? De f de x, quem que é f de x, né? É o 3x mais 2, é igual a L, quem que seria a L? O 8. Mesmo porque, né, se você pensar aqui em termos de conta, x tender a 2 quer dizer que x não é 2, né? Se você fizer 3 vezes um número muito perto de 2, chegando assim, por exemplo, né? Ó, se eu colocar aqui um número muito perto de 2, isso aqui vai dar muito perto de 6, e 6 mais 2 dá muito perto de 8, então o limite é 8. Tá? Então, nessa definição, ó, dizemos que o limite de x tendendo a c, o c é o 2 aqui, tá? Na animação. De f de x igual a L, se podemos tornar f tão próximo de L quanto quisermos. E podemos, ó. Ó, se você ver pela animação, eu posso diminuir esse delta, que é a distância, tá? Esse 0,51 aqui é a distância daqui para o 2, tá? Eu posso diminuir isso daqui, diminuir, a ponto de chegar muito perto do 8, só que no GeoGebra não adianta, né? Não é tão inteligente assim, né? Tem uma hora que deu delta igual a 0, quer dizer que eu cheguei no 2. Mas a ideia do limite não é chegar no 2, né? É chegar próximo do 2 aqui, né? Então, assim, ó, se eu me aproximo do 2 por aqui ou por aqui, a função tende a 8. Essa é a ideia básica que está aqui, tá? E esses épsilons e deltas, que a gente vai falar, o delta é a distância daqui, que é igual à distância daqui, e o epsilon é igual aqui, tá? Então, ó, na animação que o colega fez aqui, ele fez a seguinte pergunta, né? Para o epsilon ser 1, qual que é o delta, né? Acho que eu já falei isso no começo, não? Ó, aí o delta tem que ser 0,34. Aí se eu mudar o epsilon para outro, se eu fizer epsilon igual a meio, aí o delta não vai poder ser esse. Aí vamos chegar lá perto, lá, né? Ó, aí o delta vai ter que ser 0,17. Tá? Se eu fizer o epsilon igual a 0,2, quer dizer, a distância entre o valor da função e o limite, 0,2. Aí ficou mais pertinho. Aí eu tenho que mudar de delta aqui. Aí eu acho que não vai ter capacidade de fazer isso já, né? Ó, não, eu já não consigo já. Ah, até que chegou, né? Para uma distância entre o 8 e um ponto aqui, 0,2, quer dizer que o delta tem que ser 0,09. Então, o que eu vou demonstrar num exercício que eu vou resolver no próximo vídeo é justamente isso, tá? O que é o limite, então, né? Se eu me aproximo, porque o valor da função é um valor de f de x, no gráfico é o valor de y, tá? Se eu me aproximar de um x pela esquerda ou pela direita, e o valor da função se aproximar sempre para o mesmo número, existe limite, e o limite é aquele número. Falou? Essa explicação confusa termina aqui.